Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Ministério Público Federal pediu a suspensão dos benefícios da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que foro privilegiado é incompatível com o princípio republicano. Tudo isso você confere com a gente a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente já começa falando sobre esse pedido do Ministério Público para suspender benefícios da delação premiada de Paulo Roberto Costa. E quem tem informações sobre isso é a repórter da Rádio Nacional, Daniele Soares. O Ministério Público Federal pediu a condenação e a suspensão dos benefícios da colaboração premiada do ex-diretor da área de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os procuradores afirmam no pedido ao juiz Sérgio Moro que Paulo Roberto mentiu na delação. O Ministério Público também alega que há inconsistências nas declarações de outros réus no mesmo processo. As duas filhas de Paulo Roberto, Ariana e Shani Azevedo Costa Bachmann, e o genro dele, Márcio Leucovics. Eles são acusados de tentarem ocultar provas quando a Polícia Federal realizou buscas no escritório do ex-diretor. No documento, os procuradores dizem que há diversas contradições e omissões por parte dos acusados. O ex-diretor da Petrobras foi condenado por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em outros processos. As penas somam mais de 70 anos de prisão e, atualmente, ele cumpre pena em regime aberto no Rio de Janeiro. Costa foi o primeiro a assinar acordo de colaboração no âmbito da Lava Jato. Em nota, o advogado da família de Paulo Roberto Costa, João Mestieri, negou que os clientes tenham escondido informações ou mudado as versões e afirmou que vai apresentar, na semana que vem, um documento ao Ministério Público comprovando, segundo ele, a coerência das delações. Essas, portanto, foram as informações de Daniele Soares, repórter da Rádio Nacional aqui em Brasília. A gente continua com a reportagem da Rádio Nacional, mas agora a gente vai até os estúdios da rádio para conversar com Maíra Heine, que tem outras informações sobre o Ministério Público e investigações em torno da Lava Jato, só que desta vez envolvendo outros países, uma força-tarefa aí com outros países. Boa noite, Maíra. É isso mesmo, Rosiane, boa noite a todos que nos acompanham. Um dos destaques da equipe do Rádio Jornalismo hoje foi o acordo assinado por procuradores gerais do Brasil e de outros 10 países para a cooperação internacional contra a corrupção. O acordo vai permitir a criação de equipes conjuntas de investigação sobre supostos crimes cometidos por executivos e empregados da Odebrecht no âmbito da Lava Jato e também outras empresas investigadas pela operação. Segundo a Declaração de Brasília sobre a cooperação jurídica internacional contra a corrupção, será a mais ampla, rápida e eficaz cooperação jurídica internacional no caso Odebrecht e na Lava Jato em geral. O documento lembra que o sigilo do caso Odebrecht tem vigência até junho de 2017. Atualmente, 77 executivos e 11 ex-executivos da empreiteira estão sob acordo de delação premiada. Essas delações já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. A empresa também assinou acordos de leniência com os Estados Unidos e Suíça. O acordo vai permitir, por exemplo, a recuperação de ativos e a reparação integral dos danos causados, inclusive com o pagamento de multas, segundo a legislação de cada país. Além do Brasil, assinaram um documento os Ministérios Públicos da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela. Rosiane. Obrigada, Maíra. Agora a gente vai repercutir. Ontem a gente até falou do assunto aqui, aquela decisão importante do Supremo Tribunal Federal que tratava da determinação para que estados paguem uma indenização por dano ali moral a presos que estão em situação em celas superlotadas e passando por situação que eles venham a denunciar. Então isso fica diante de um momento que o Estado, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem de pagar o preso, né? Tem de indenizar o preso. E aí hoje a gente foi repercutir isso com especialistas. A repórter Carla Maia, da TV Brasil, ouviu especialistas e conta pra gente como que essa decisão do Supremo está repercutindo.
A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que determinou o pagamento de indenização por danos morais a preso exposto à situação degradante no presídio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vai guiar todos os juízes em casos semelhantes que tramitam em outras instâncias. A indenização analisada ontem pelo Supremo foi definida no valor de R$ 2.000. Mas as ações futuras, o dinheiro a ser pago vai ser definido caso a caso. O Brasil tem cerca de 250 mil presos a mais do que vagas em presídios. A superlotação é uma realidade no país. E nós ouvimos especialistas que opinaram sobre a medida, que divide opiniões. Toda a situação econômico-financeira que nós estamos vivenciando, como é que o Estado, como é que os cofres do Estado vão arcar com uma possível, vamos dizer assim, enxurrada de processos reclamando no judiciário indenizações contra a violência, sabendo que o sistema prisional brasileiro ele é violento por natureza, né? Haverá necessariamente um aprimoramento, uma necessidade de um aprimoramento. Se não é por respeito à dignidade humana, que seja por respeito aos seus cofres, que serão naturalmente drenados por um número, na minha leitura, que virá agora, a partir de então, razoável de demandas, né? Muitas delas com certeza com densidade para tal. E agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com a editora da agência, Carolina Pimentel, porque ela tem outras informações que dizem respeito também, inclusive, né, Carolina, a essa questão do sistema penitenciário. Boa noite. Boa noite, Rosiane. É uma notícia de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. O governo do Rio Grande do Norte exonerou os diretores da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, que fica em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, e onde 26 presos morreram no mês passado por causa aí de um confronto entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas dentro do presídio. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado, o antigo diretor Ives Ferreira Barros e o vice Rubiano Nascimento Rocha já tinham pedido exoneração dos cargos depois daquela crise, né, no presídio, mas eles só foram mesmo retirados, né, exonerados efetivamente do cargo depois da definição dos substitutos. O novo diretor do presídio e o vice serão Francisco Giovanni e Hudson Luiz da Silva, que são da carreira da administração penitenciária. E também ainda nessa questão de segurança, entrou em operação o sistema de informações que vai mapear a situação das penitenciárias do país. O sistema vai começar a receber dados na próxima segunda-feira. Foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e o sistema vai acompanhar, por exemplo, o cumprimento das penas dos presos, prisão cautelar e também medidas de segurança. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, esta semana eu recebi uma informação do Ministério da Justiça que eu achei curiosa para compartilhar aqui com vocês. Porque, assim, tem uma determinação que, por livro, por obra que o preso lê, ele tem alguns dias diminuídos da pena. Eu anotei aqui precisamente quantos dias são. Então, assim, olha, os detentos do Sistema Penitenciário Federal são recompensados da seguinte forma: com 4 dias a menos de pena para cada livro que eles leem. Aí a gente perguntou, mas e qual é o livro que os presos mais leem? Pelo menos nas penitenciárias federais, eles fizeram um levantamento, eu achei curioso trazer realmente isso aqui para vocês. Olha só, uma das obras mais lidas por eles é Crime e Castigo, isso mesmo, a obra de Dostoiévski, que foi publicada originalmente no século XIX, conta aí a história de um jovem que comete um assassinato e acaba consumido, né, pela culpa. Então esse é o livro que é mais lido no Sistema Penitenciário Federal. Mas eles me passaram aqui algumas outras informações sobre esses casos de leituras, e aí eles dizem também que tem alguns outros livros, tipo Ensaios sobre a Cegueira, Através do Espelho. Tem também obras nacionais. Das nacionais vamos ver as preferidas aqui: Dom Casmurro de Machado de Assis, Sagarana e Grandes Sertões Veredas. Portanto, alguns dos livros que são lidos nos presídios federais, e eles têm esta possibilidade aí de ter 4 dias abatidos da pena para cada obra que eles leem. Agora a gente continua falando ainda de segurança, mas quem traz hoje informação para a gente complementando é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado.
no Salão Verde da Câmara dos Deputados, porque hoje também, ainda na área de segurança, a gente lembra toda aquela situação da crise na segurança no Espírito Santo, mas tem notícias sobre isso hoje. Mariana recebeu a informação agora há pouco e conta pra gente o que é que tem de informação. Boa noite, Rosiane. Pois é, a Polícia Militar do Espírito Santo informou hoje que foram publicados atos informando que mais de 1.100 policiais militares do Estado vão responder a processo disciplinar militar por crimes de revolta ou motim relacionados lá à greve da Polícia Militar no Espírito Santo. A gente lembra que esses policiais estiveram nos quartéis, não trabalharam em razão de um protesto que foi movimentado pelas esposas desses policiais, mas 1.151 agentes vão responder aí por crimes de revolta ou motim. A Corporação do Espírito Santo tem um efetivo de 10.000 policiais militares, Rosiane, e aí dentro desses 1.100, 1.150 aí que vão responder por crime de revolta ou motim, uma parte deles, 124, vão responder em rito ordinário e podem ser expulsos da corporação. E olha, no próximo bloco a gente até volta a falar rapidamente sobre este assunto, porque a gente lembra que os governadores de várias unidades da federação estiveram aqui em Brasília esta semana, fizeram um périplo e foram várias reuniões, e durante a semana a Mariana Jungmann contou pra gente, inclusive, que um dos pontos que eles fizeram de apelo ali, apresentaram de apelo para os parlamentares, foi de que não votassem nenhuma proposta de anistia para esses casos de policiais militares que fizeram algum tipo de greve ou motim, enfim, já que isso não está previsto, né? Não existe a possibilidade, a Constituição não permite greve de policiais militares, e isso com certeza a gente vai abordar no balanço da semana, né, Mariana? Que normalmente, para evitar justamente esses processos que agora esses policiais do Espírito Santo vão responder, para evitar que eles respondam esse tipo de processo, corre por aqui um projeto de lei para anistiar eles desses crimes, e aí, dessa vez, os governadores pediram que não tem esse tipo de projeto, não. Já começaram a se mobilizar antes, né? Porque da outra vez teve greve, que foi desde a década de 1990, foi ali 1997, algumas greves na sequência, mas aí em 2010, muito tempo depois, houve a aprovação de um projeto de anistia aqui no Congresso Nacional. Mas isso a gente fala mais até sobre a agenda mesmo dos governadores no balanço no próximo bloco. E no próximo bloco você vai ver com a gente também novidades em relação a decisões lá no Supremo Tribunal Federal sobre a Lava Jato. Aguarda um pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Hoje, uma informação já de agora há pouco em relação àquela expectativa sobre quem vai ser o novo ministro da Justiça. Então, esta semana, houve conversas do presidente Michel Temer com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. E ali a gente até tratou aqui nos corredores do poder que surgiu toda a expectativa de se ele seria o nome de fato confirmado, indicado, enfim. E aí, naquele momento, não houve nenhuma manifestação formal do Palácio do Planalto. Aliás, o presidente Michel Temer até chegou a falar no Twitter dele, na conta pessoal dele do Twitter, que tinha conversado com Carlos Veloso e ressaltou que a escolha sobre o Ministério da Justiça seria uma escolha pessoal e sem caráter partidário. E aí o que é que deu dessa história toda? Que eu já estou aproveitando e fazendo parte do balanço da semana aqui, do que é que aconteceu na semana. Hoje houve novidade. Quem se manifestou foi o próprio ex-ministro Carlos Veloso. Ele divulgou uma nota agora à tarde. A gente vai conferir aí o que é que ele diz nesta nota. Carlos Veloso afirma que por compromissos pessoais, por questões de compromissos pessoais, ele não vai aceitar o convite para ser ministro da Justiça. Ele disse que, apesar do desejo pessoal de contribuir com o país neste momento tão delicado, compromissos de natureza profissional e, sobretudo, éticos, levam ele a adotar esta decisão. Portanto, o convite foi feito, Carlos Veloso não aceitou. Ele ressaltou, porém, que é amigo pessoal de Michel Temer há mais de 40 anos e que se sentiu honrado com este convite, mas declinou aí do convite em relação a ele, disse que não pode aceitar por questões profissionais.
profissionais e éticas. A gente agora vai conversar sobre economia. A gente tem informações de economia e quem tem detalhes com a gente hoje participando pela primeira vez aqui no corredor, né, no nosso jornal, nos Corredores do Poder, é a repórter Gisele Garcia. Gisele Garcia que vai conversar conosco sobre economia, porque tem dados hoje significativos e eu já vou aproveitar para a gente fazer um balanço econômico também da semana. Boa noite, bem-vinda, Gisele. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Os brasileiros, Rosiane, estão gastando mais dinheiro lá fora. Hoje foi divulgado um balanço que mostrou que os brasileiros gastaram em janeiro deste ano mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais no exterior, o que significa um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banco Central atribui esse aumento a um dólar mais baixo, já que em janeiro deste ano o dólar, a cotação, a taxa de câmbio ficou em torno de R$ 3,20 e no mesmo período do ano passado essa taxa de câmbio estava em torno de R$ 4,05. Então, uma redução para baixo, uma variação para baixo de cerca de 20%, que acabou ajudando aí nesse volume de gastos, contribuindo para esse aumento. Agora, em contrapartida, Rosiane, os estrangeiros que vieram para o Brasil não gastaram muito mais dinheiro não, viu? Em janeiro desse ano, eles gastaram cerca de 664 milhões de dólares aqui no Brasil e no mesmo período do ano passado eles gastaram 650 milhões, uma variação de 14 milhões. Com isso, o que aconteceu é que a conta de viagens internacionais ficou negativa, ou seja, tem mais dinheiro saindo do que entrando. E é isso, para a balança precisa, né, em contas, dar uma equilibrada. Agora, sem sombra de dúvidas, né, Gisele, em relação ao balanço econômico da semana, essa queda do dólar é um dos principais pontos. Essa semana houve uma oscilação significativa em relação ao dólar e diante dessa questão do dólar já se gerou toda uma expectativa também se vai haver uma redução de inflação, toda uma aposta em mercados que pode haver uma redução da inflação, inclusive para trazer a inflação para baixo do centro da meta ao longo deste ano, mas teve muito mais ponto. Agora, em relação ainda a essa questão do dólar, é curioso, porque oscilou ali, tá 3,8, a última hora que eu olhei, foi ali perto de 3,5. Isso, em janeiro foi 3,20. Agora deu uma aumentadinha, mas ainda é bem inferior ao que a gente tinha no ano passado, né? Então... Muito. Ano passado chegou a 4,10, topou ali em 4,10, o que foi motivo essa semana de comemoração, sem sombra de dúvidas, esse recuo do dólar. Em relação ainda a fatos econômicos, a gente lembra, por exemplo, que entre as notícias da semana houve noticiário em torno do FGTS, a expectativa que finalmente saiu o calendário, né? O que deve movimentar bastante a economia, o FGTS dos inativos, né? As pessoas vão poder retirar esse recurso e a expectativa do governo é atingir justamente a classe média e movimentar a economia brasileira. Aí houve algum tipo de problema, alguns que não conseguiram contato porque o sistema não estava apresentando alguns defeitos, algumas pessoas que detectaram que as empresas que trabalhavam não depositaram o FGTS, enfim, teve tudo isso, mas de fato tem essa expectativa em torno da movimentação e calendário divulgado para você poder sacar o seu FGTS. Ainda em relação ao FGTS, esta semana houve também aquela decisão que foi para elevar o valor de financiamento, o teto de financiamento para R$1,5 milhão de reais. Exatamente, para R$1,5 milhão. É a segunda vez em 3 meses que esse teto é elevado e as pessoas vão poder fazer esse financiamento e usar o recurso do FGTS para pagar a casa própria. Então, isso ajuda bastante aí também as pessoas a realizarem esse sonho, né? Tá joia. Gisele Garcia estreando aqui com a gente, já comentando economia, traduzindo economia para você que está em casa nos acompanhando. Daqui a pouquinho ela volta com outras informações. Mas agora eu vou até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel. Carolina. Rosiane, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é o novo relator da Operação Lava Jato, tomou hoje diversas decisões dentro da operação envolvendo senadores. A primeira que a gente vai falar é que ele decidiu arquivar um inquérito no qual o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio, era investigado pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, que é o novo relator da Lava Jato, atendeu aí um pedido da Procuradoria-Geral da República, que disse, segundo a Procuradoria, não foram encontradas provas contra o senador
senador que justificassem a continuidade desse processo. Edson Fachin também arquivou um dos inquéritos contra o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, também no âmbito da Operação Lava Jato. Esse arquivamento também foi pedido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Neste inquérito, Collor era suspeito de receber vantagens indevidas em uma operação da BR Distribuidora em Salvador. O senador foi citado na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O arquivamento também foi por falta de provas, mas o senador Fernando Collor ainda é alvo de outros 5 inquéritos dentro da Operação Lava Jato no STF. Já em relação ao senador Waldir Raupp, o ministro Edson Fachin liberou uma denúncia contra o senador para que seja julgada pela segunda turma do STF. Agora caberá à segunda turma, que cuida aí de processos da Lava Jato, decidir se aceita ou não a denúncia e se o senador vira ou não réu. A data desse julgamento não foi marcada. Na denúncia, Waldir Raupp é acusado de ter recebido R$500 mil em propina da construtora Queiroz Galvão em 2010. Esse repasse teria sido negociado pelo então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e em troca, o senador Waldir Raupp usaria de sua atuação política para manter Paulo Roberto aí no cargo na Petrobras. Além dessas decisões, o ministro Edson Fachin também comentou sobre essa questão do foro privilegiado. Ele diz que há muito tempo tem uma visão crítica sobre o foro privilegiado, por entender que esse foro é incompatível com o princípio republicano. O ministro Edson Fachin disse que o Supremo precisa avaliar se uma eventual redução do alcance do foro privilegiado pode ser feita por meio do STF, por meio de uma nova interpretação da Constituição, ou se depende de uma proposta de emenda à Constituição que precisaria ser aprovada no Congresso Nacional. Lembrando que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo Tribunal Federal, enviou ao plenário do STF uma ação na qual ele também levanta essa discussão sobre o foro privilegiado. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E quem comenta também sobre foro, essa discussão em torno de foro privilegiado, agora aqui ao meu lado, é Mariana Jungmann, que faz o balanço político da semana comigo. E esse foi um dos temas da pauta mesmo, né, Mariana? Não tinha como não ser. Exatamente, Rosiane. Foro privilegiado foi um dos temas que marcaram a semana aqui no Congresso. A gente começa lembrando daquela PEC apresentada pelo senador Romero Jucá, que estendia para os presidentes da Câmara, do Senado e do STF uma prerrogativa que hoje o presidente da República tem de não ser processado por atos que ele tenha cometido antes do mandato. Embora essa PEC não trate especificamente de foro privilegiado, ela causou muito desconforto aí entre os colegas parlamentares de Jucá, justamente por ser interpretada aí como uma prerrogativa especial que seria dada a essas pessoas. Então a PEC acabou retirada. Houve um recuo, houve uma chiadeira grande, houve desconforto, inclusive dentro da base governista, e não houve outra alternativa para Jucá, além de recuar nessa proposta. A gente lembra também da decisão do ministro Celso de Mello, que decidiu manter Moreira Franco como ministro. A gente tinha aí algumas liminares. Com a prerrogativa de foro. Exatamente, com a prerrogativa de foro privilegiado. A gente tinha algumas liminares, uma delas, inclusive, que dizia, olha, pode ficar ministro, mas não tem foro privilegiado. Tudo isso caiu por terra com a decisão de Celso de Mello. Então, mais um fato aí levantando a questão do foro privilegiado. Hoje, a senadora Ana Amélia defendeu, Rosiane, que o Congresso tome a frente dessa questão e vote essas PECs que estão aqui para acabar com o foro privilegiado. Por falar em PEC, outro assunto da semana foi a tramitação das PECs que tratam da reforma da Previdência e também da reforma trabalhista. Foram muitos dos assuntos desta semana. Mas vamos saber também quais foram as imagens que marcaram esta semana. Quem separou para a gente, com o apoio de Marcelo Casal, que é o coordenador de imagens, foi o nosso produtor, Tiago Bittencourt, que faz a narração. Em Vitória, no Espírito Santo, milhares de pessoas fazem caminhada pela paz na orla da praia de Camburi. Registro de Tânia Rego. No Rio de Janeiro, parentes de PMs fazem protesto em frente ao batalhão de polícia de choque, no centro da capital fluminense. A foto é de Tomás Silva. Ainda no Rio de Janeiro, deputados da bancada do PSOL protocolam um pedido de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão na Assembleia Legislativa do Estado. A imagem foi registrada por Fernando Frazão. Carol.
Olha, e aí hoje é sexta-feira, a gente lembra de trazer as boas notícias da semana e a gente vai começar conferindo essas boas notícias diretamente no estúdio da Rádio Nacional com Maíra Heine. Rosean, a boa notícia de hoje é que as gestantes que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber de graça repelentes. A iniciativa é para evitar aí uma nova epidemia de Zika. Quase 500 mil gestantes vão receber os repelentes. Rosean. Obrigada, Maíra. Vamos ver o que é que Carolina Pimentel reservou de boa notícia para a gente? Rosean, minha boa notícia para quem gosta de carnaval. A folia já começa na maioria das cidades do país, com vários blocos na rua. O filhão já pode começar a aproveitar. Opa, quero saber se você vai aproveitar também, viu? Tô interessada em saber disso. Depois você me conta. Mariana Jumbo, aqui ao meu lado, também tem boa notícia? É sim, uma pesquisadora brasileira faz parte de um grupo de cientistas que desenvolveu um novo teste para HIV que pode ser feito logo em seguida da situação de risco. Hoje é preciso fazer esse teste depois de 30 dias porque tem uma janela imunológica. Esse novo teste vai permitir que se saiba logo no mesmo dia da situação de risco se a pessoa foi contaminada ou não. Olha, a minha boa notícia é o fim do horário de verão. Pode ter até quem não concorde com isso, mas para mim é excelente notícia saber que o horário de verão acaba neste fim de semana. Então, a minha boa notícia realmente, acho que você também vai gostar, né, Mariana? Nossa, eu vou adorar. É porque assim, a gente acorda, tá escuro, volta para casa, tá escuro. Então, enfim, pra gente é realmente uma boa notícia. A todos, um excelente fim de semana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosean. Um ótimo fim de semana.